A paz do Senhor Jesus. Eu sou a cantora Laudiceia e eu fui convidada pela cantora Rosalene Martins para estar trazendo a palavra de hoje, no Projeto de Vida 2023 das Mulheres Conectadas com Deus. O versículo de hoje que a gente vai estar lendo está em Lucas, capítulo 14, e o versículo 28, que diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? O versículo está dizendo: quem é a pessoa que quer construir uma casa, um edifício, e não se senta a fazer as contas de quanto vai gastar naquele projeto, naquela casa, Então, assim, quando nós queremos fazer algo, uma casa, um edifício, uma torre, primeiro a gente precisa saber, qual o preço, quanto eu vou gastar por esta construção. A gente primeiro tem que fazer esta avaliação. A segunda avaliação que eu tirei nesse texto é o tempo. A gente sempre se preocupa. Quando você começa uma construção, a gente começa a perguntar: meu Deus, será quanto vai ficar pronto? Será se, quando levanta as paredes, quando eu for construir essa minha casa mesmo, todo dia a gente viu, nossa, ó, já está aqui. Será se na outra semana já terminou, essa parede? Será se já está pronto para colocar o teto? A gente começa a questionar o tempo. A terceira coisa que a gente começa a perceber, é o planejamento do projeto, a execução do projeto, na verdade. A gente começa a pensar: meu Deus, hoje eu preciso comprar isso, hoje eu preciso gastar aquilo. A gente começa a colocar no seu devido lugar cada parte do projeto. A gente começa a execução, Então, esse versículo nos traz uma alerta muito grande, um despertamento muito grande. Porque quando nós começamos uma construção, a gente tem todos esses pontos a aplicar. Primeiro, você precisa de um projeto, o tamanho, a largura, tal, a altura. Segundo, você precisa dos gastos, de quanto que eu vou gastar. A gente só faz um projeto em cima daquilo que a gente tem condição, não é verdade? A terceira coisa é essa, a execução. Mas eu quero te perguntar uma coisa: e para a construção da tua vida espiritual? E para a construção da tua casa, da tua família? Qual é o teu projeto? Porque o texto ele está dizendo que uma pessoa que se aplica a fazer uma construção que ele não tem condições de fazer, ele vai servir de chacota, de risada para os outros. Se você ler o texto todo, você vai perceber que o texto vai dizer isso. Uma pessoa que se coloca a fazer um projeto e para pela metade, ele começa a servir de risada para as pessoas. Olha, começou aquela construção e não teve condição. Olha, queria alguma coisa ali e era maior do que ele podia. E as pessoas começam esses questionamentos. Então, na nossa vida espiritual, como eu vou fazer? Qual é o meu projeto de vida? O que eu vou fazer em 2023? O que eu vou mudar na minha casa? O que a minha construção está precisando? Ou se você ainda não começou a tua construção da tua vida espiritual, hoje eu tenho um conselho para te fazer. Começa ainda agora no mês de janeiro. E eu quero te dar o primeiro passo para a tua construção ser bem edificada. O primeiro passo é oração. O primeiro passo é falar com Deus. O segundo passo é leitura da palavra de Deus. Aqui está todo o teu projeto, está todo o tamanho, largura da tua vida espiritual. É aqui que nós aprendemos como crescer em Cristo, como abençoar outras pessoas, como abençoar a nossa igreja, abençoar a nossa família. Nós aprendemos na palavra. E a terceira coisa é jejum. Jejuar, isso edifica a tua vida espiritual, te fortalece. Então, quando você perceber que a tua construção está começando, o crescimento está diminuindo, você começa a perceber: antes eu fazia isso, hoje eu não consigo mais, Antes eu pregava, hoje eu já não prego. Antes eu gostava de cantar, eu colocava o playback na minha casa e cantava. Mas chegou um tempo, as pessoas não foram me vendo e aí eu fui desanimando, Quantas pessoas a gente não encontrou pela estrada que já gravaram CD e hoje não cantam mais,
que eram missionários e hoje não são mais. É porque começaram uma construção, um projeto, né? E quando chegou o gasto, quando chegou a hora do preço, quando chegou a hora mesmo, como se diz, de gastar, de entregar tudo o que tem por aquela construção, a pessoa não foi capaz e não deu conta, porque ficou olhando pelo julgamento, ficou esperando a ajuda do fulano, a ajuda do ciclano, e esqueceu que a maior ajuda, e esqueceu que quem chamou é fiel para cumprir, que quem chamou, aleluia, está presente nos momentos mais difíceis. Esqueceu que quem faz é Deus, quem mandou foi Ele, é Ele que abre a porta. É só nós termos paciência, porque tem hora que parece que o céu está de bronze. Tem dias que a doença chega na nossa casa e nós começamos a orar e falar com Deus: Senhor, a gente oramos por pessoas e pessoas são curadas. E quando é a hora de me ser curada, eu não fui curada. Por quê? É a hora do preço. De eu também passar pelos momentos difíceis na hora da enfermidade e não murmurar. É a hora de nós sermos provados e nós não murmurar. É o preço. É o preço. O imprudente, ele começa a construção e quando ele chega pela metade, ele lembra: fiz o projeto errado, não tinha dinheiro suficiente, não tinha condições para fazer tudo isso. Por que eu fiz esse projeto desse tamanho? Entendeu? Na nossa vida espiritual é do mesmo jeito. Se nós formos imprudentes, nós vamos começar a olhar pelas nossas condições humanas e dizer: Senhor, eu não dou conta, eu sou falho, eu precisava disso para fazer a tua obra, eu precisava daquilo. E na hora que se você olhar para essas condições, você vai parar, você vai desanimar. Mas se você olhar para Cristo, que é o autor e consumador da tua fé, que te chamou, que te escolheu, que te separou, você não vai olhar para isto. Você vai dizer: Senhor, eu sei que o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, e em ti eu confiarei. O Senhor, você vai lembrar do Salmo 23 e vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Essas tribulações, essas provações acontecem, está no processo da construção. Tem dificuldade, tem levante, tem o vento que vem, tem a chuva. E tem hora que a gente temos que se acalmar, esperar aquela chuva passar e depois continuar, colocando tijolinho por tijolinho, oração por oração, congregar, evangelizar, estar ao lado dos nossos pastores, ser fiel com Deus nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. E aí a nossa vida vai crescendo. Quando você perceber, o Senhor já está te usando na tua família. Você está ganhando almas no teu trabalho. Quando você perceber, a tua construção está muito mais longe do que você imagina. Se você aplicar a tua vida em oração, o teu casamento vai melhorar. Você fala: mas o meu esposo não gosta muito de orar. Convida ele, ora por ele, fala: Senhor, desperta ele. Espírito Santo toca nele. Espírito Santo comove o coração dele. Começa a deixar de você mesmo, deixar de falar, entendeu? Deixar de estar cobrando, porque quando você cobra é você. Você acaba se exaltando em alguns momentos e acaba irritando o seu companheiro. Então deixa com Deus trabalhar. Fala: o Senhor está trabalhando. Ei, eu te abençoo em nome de Jesus. Você é muito abençoado porque o Senhor, aleluia, está contigo. O Senhor está na nossa casa, o Senhor está na nossa família. Começa a ministrar palavra de bênção, palavra de vitória na tua casa. Começa a ministrar palavra de bênção sobre os teus filhos. Eu tenho orado com minhas filhas. Eu tenho a Laone de 5 anos e eu trago ela para oração. Ela não dorme sem orar, ela não gosta de dormir sem antes ler a Bíblia. Eu ou o pai dela, meu esposo, o Jair, tem que ler uma passagem da Bíblia, contar uma história para ela. E esses dias eu ainda conversando com uma amiga minha, eu ainda aprendi algo muito mais forte. Ela me disse: Laodiceia, nós precisamos impor as mãos sobre os nossos filhos e dizer: seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. E nós precisamos ministrar o Espírito Santo de Deus, essa experiência divina, maravilhosa, que é ser cheio do Espírito Santo sobre a vida dos nossos filhos. Nós precisamos parar de cobrar e confiar mais em Deus, que é Ele que trabalha no íntimo e no coração das pessoas. Eu mesmo não tenho poder de convencer ninguém, nem de salvação, nem de convivência. Mas o Espírito Santo de Deus tem poder de convencer o homem do seu mais vil pecado. Imagine essas coisas. Eu quero te dizer uma coisa:
A construção da tua casa depende de você. Mas a partir do momento que você constrói a sua casa, que a tua casa está completa, ela vai servir de bênção para toda a tua família, vai servir de bênção para os teus amigos, vai ser abrigo. A tua vida espiritual vai ser abrigo para muita gente. Você vai conseguir abençoar muitas pessoas na oração, no aconselhamento. Você vai conseguir abençoar muitas pessoas até na tua vida financeira. Quando você prosperar, o Senhor vai te usar para abençoar outras pessoas. Você vai ser canal de bênção para muitas pessoas. Então, comece hoje o teu projeto de vida colocando o teu projeto em ação, horários, tempo. Organize a sua casa, organize a sua família, organize a comida, mas lembre de organizar o teu horário de oração, organizar o teu horário da leitura da palavra, o horário de estar com os teus filhos falando dessa palavra, né? Essa palavra nos ensina a inculcar esta palavra na mente, no coração dos nossos filhos. Esta é a minha palavra de hoje para você. A tua casa é uma bênção, a tua vida é uma bênção e será uma bênção para muitas pessoas. Amém?